Mais um vexame do Flamengo em 2023. Agora para o Cuiabá, derrota por 3-0. Um papelão do time misto. Mas um time misto cheio de jogadores com experiência internacional. Elenco caro. Nem competiu com o Cuiabá. Mas o que é no ambiente do Flamengo, hein? O que acontece lá dentro? Jogadores, Sampaoli. Existe química? Existe entrosamento? Dá para consertar isso aí? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. Na Outsider Tours você encontra pacotes para, por exemplo, Flamengo jogando contra o Olímpia do Paraguai quinta-feira. Você pode ir até Assunção acompanhar o Flamengo nesse jogo. Também tem pacote para a Copa do Brasil, o Maracanã, na outra quarta, Flamengo contra o Grêmio. Se você mora fora do Rio, você pode comprar um pacote contando também com hospedagem, traslado para o Maracanã e ingresso. Se você mora no Rio de Janeiro, você pode comprar um pacote só, o seu conforto, ingresso e o traslado, por exemplo. Você pode comprar pacote também para a Copa do Mundo de 2026. Você pode se programar, já procurando a Outsider Tours, fase de grupos. E para a final da Liga dos Campeões em Londres no ano que vem, você também pode se programar para a decisão do torneio mais importante do futebol europeu. Então você pode procurar Outsider Tours nos links que estão aqui embaixo, inclusive pelo WhatsApp, e conversar sobre o melhor pacote para você, a melhor opção para que você possa garantir seu ingresso nos Jogos do Flamengo ou ir a esses outros eventos importantes do futebol. E se você quiser saber mais detalhes sobre o imbróglio que aconteceu no ano passado, naquela final da Libertadores, com os voos que acabaram sendo cancelados e alguns clientes da Outsider que não puderam viajar, acesse o link que está na descrição do vídeo para a página Prestação de Contas. Enfim, está tudo lá explicadinho, direitinho, né? Na página Prestação de Contas. Então, se você quiser informações a respeito disso, você pode encontrar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Os pacotes você pode se informar entrando em contato com a Outsider, inclusive pelo WhatsApp, como já destaquei. Bem, vamos lá. É importante dizer o seguinte, sobre o jogo, eu já falei tudo que eu tinha que falar na live depois da partida. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acessar a live também na íntegra ou no meu canal de cortes, onde você pode se inscrever, link também na descrição. Você vai ter ao longo aí do dia também os trechos mais importantes da live. Quem me acompanha sabe muito bem que eu acho um absurdo que os jogadores não se mobilizem como deveriam, façam partidas tão pífias. E claro que também tem uma parcela de responsabilidade do Sampaoli. Mas não iremos nos aprofundar nisso para não sermos redundantes, né? Já falamos muito na live, está tudo lá. Eu vou trazer para vocês agora um pouco mais daquilo que já falei no vídeo depois do jogo contra o Olímpia. O problema de relacionamento é grave entre parte do elenco e Sampaoli. Vários jogadores não se adaptam ao modelo de trabalho do técnico argentino. Isso é muito claro, tá? O estilo dele, distante, mais frio, não dá explicação para nada, barra jogador não fala, conversa muito pouco, fala da tática, fala do que quer fazer, mas não se aproxima dos jogadores. Há um distanciamento. Veja bem, gente, não estou dizendo se está certo ou está errado, estou passando informação, tá? Informação que a gente apurou do que acontece lá dentro. O Sampaoli não tem o controle do grupo, ele não tem o grupo nas mãos. Há uma distância. Ele é visto como frio, tá? Um cara frio, alguns até eventualmente acham que ele tem uma postura meio arrogante, porque só conversa com o pessoal dele, com a comissão técnica dele, não troca ideia com os atletas, ele não consegue gerir o grupo bem. Ele é o chefe, ele define, acabou e ponto final. Tem um time titular com jogadores que estão satisfeitos, outros não estão. A gente viu o Bruno Henrique abraçando o São Paulo depois de marcar o gol da vitória sobre o Olímpia, mas nem todo mundo está feliz com ele, entre os titulares. E os que não jogam, ainda mais. Só que quando jogam, jogam mal, como foi contra o Olímpia com várias reservas em campo. Parte da responsabilidade do técnico, mas também dos jogadores que individualmente cometeram muitos erros. Então você vê que está tudo errado. Está tudo errado. Né? Bem, ele mal conversa o São Paulo no dia a dia com as pessoas que não fazem parte da sua comissão técnica. Tá? Com os jogadores individualmente ele não conversa praticamente. Tá? No vestiário, na corrente, na hora que fala com o grupo, ele é muito breve, muito curto. Ou seja, as pessoas percebem que ele não tem assim traquejo para lidar com as pessoas. Aí você vai pensar, eu sempre falo isso, quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele chega lá, encontra um ambiente, um técnico também que trata dessa maneira e ele se adapta. E aí eu mesmo, refletindo a respeito, eu penso, bem, você chega num ambiente estranho, você vai ter que se adaptar. O que está acontecendo no Flamengo é que é um ambiente de jogadores que já venceram títulos importantes, jogadores que têm força ali dentro, como grupo, e um técnico que chega e não tenta se adaptar ao modo de ser desses jogadores. Então cria realmente um clima muito ruim. Um clima pesado, o clima é pesado. Essa é a definição, pelo que apuramos, conversando com quem conhece bem ali o ambiente do Flamengo, do seu centro de treinamentos. Muitos jogadores acham que ele tem boas ideias táticas ofensivas, mas questionam a exposição defensiva da equipe, também tem esse aspecto técnico, né? Mas, por outro lado, também você vê, né, que
o Vitor Pereira estava muito mais light no Flamengo do que no Corinthians, que ele era mais incisivo. Nitidamente tentou se adaptar ali ao elenco e na final do Carioca ele caiu depois de uma partida ridícula, hein? O Flamengo tomou de 4-1 depois de ter 2-0 de vantagem no primeiro jogo. É aí que eu questiono os jogadores, né? O que eles querem, afinal? Agora, existem realmente alguns casos que eu acho que merecem uma atenção. Por exemplo, a informação que eu tenho é que o Rodrigo Caio não joga, por exemplo. O Varela também não joga, o Pablo também não, mas dessa vez jogaram. O Pablo entrou em algumas situações aí emergenciais, o Varela também entrou numa situação de emergência contra o Grêmio, porque o Wesley estava ameaçado de levar um segundo cartão amarelo e ser expulso. O Varela talvez tenha que jogar contra o Grêmio na volta pela Copa do Brasil, porque o Wesley não poderá jogar pela suspensão. O Willian Mateuzinho, que não joga há muito tempo, né? São os laterais que ele possui. Então ele pôs o Varela nesse jogo contra a equipe do Cuiabá. O Pablo também jogou. Mas, por exemplo, poderia poupar o Davi Luiz, que jogou muito mal, e dar uma chance ao Rodrigo Caio? Não entra o Rodrigo Caio, não joga com ele. E a informação que eu tenho é que, assim, não é só com o Rodrigo Caio, não. Com nenhum jogador, ele não conversa, ele não fala, ele não troca ideia, ele não fala por que não usa, por que vai usar. Então, um jogador que tem história no clube fica ali encostado. É uma situação meio constrangedora para muita gente. Então, assim, veja bem, a gente não estou aqui a defender ninguém, estou passando informação, tá? Quero repetir sempre isso para ficar bem claro. Porque eu acho que tem errados dos dois lados aí. Dos três lados aí, nas três partes. Eu vou chegar nelas. A gestão de grupo não é boa. E aí entra essa questão. O técnico que chega também, ele talvez tenha que se adaptar um pouquinho ao ambiente. O Sampaoli, pelo jeito, não faz nenhuma força nesse sentido. Não, nenhuma força. Como não faz força para falar português? Fala em espanhol, lá do jeito dele, e vamos embora. Então eles literalmente não falam a mesma língua. Literalmente não falam a mesma língua. Mas eu questiono justamente porque técnicos anteriores, alguns se adaptaram, se aproximaram do grupo e também acabaram caindo. O Ceni caiu depois de um mau desempenho seguido, com desfalques e tudo mais. Não vi ninguém sair em defesa do Ceni. A mesma coisa aconteceu com o Dorival, que não teve contrato renovado, teve uma ótima relação com os jogadores que gostam dele, muito. Né? E a mesma coisa, posso falar do Vitor Pereira, que claramente era um técnico ali tentando, né, ter uma relação. Não era como o Sampaoli. E também não ficou, depois de um resultado desastroso na final do Carioca contra o Fluminense. Então, falta tato ao Sampaoli. Os jogadores também parece que não se adaptam a um outro modelo, porque eles já são, digamos, muito poderosos ali dentro, depois de todo o tempo de clube, dos títulos que conquistaram. E o Flamengo só vai conseguir sucesso se eventualmente nas Copas, já que o brasileiro vai ficando cada vez mais para trás, né, e exige uma mobilização que claramente eles não estão dispostos a entregar, o time for avançando, porque na Copa está vencendo os jogos. Então pode chegar na quinta-feira, fazer um bom jogo, se classificar e ir avançando, jogando por eles mesmos, né? E pelo clube, pela torcida, obviamente. Mas mesmo com a falta de sintonia com o técnico. Mas vai ficando cada vez mais difícil, porque a relação é ruim. E as partes parecem que não conseguem se esforçar para ver uma aproximação. Nenhum movimento por parte do técnico. Essa semana, por exemplo, ele não mudou a postura, segundo os relatos, mesmo com o episódio do Pedro, que talvez fosse uma oportunidade dele tentar humanizar um pouco mais a relação. Então, há uma distância, há um distanciamento e há uma insatisfação de muita gente. E isso é muito perigoso. O jogo de quinta-feira é um jogo extremamente perigoso. E aí entram questões como, por exemplo, você vai ouvir a entrevista, eu vou colocar o áudio da entrevista do Ayrton Lucas ao canal Premier, quando ele sai de campo, ele dá uma entrevista e você percebe que ele vai dizer que saiu por opção do técnico e fica no ar aí uma questão que a gente vai se aprofundar na sequência. Estou um pouco desligado para o segundo tempo, né? Acabou tomando os gols, né? Então, é difícil falar, né, quando a gente perde, né? Mas continuar trabalhando, né, pra gente reverter daqui pra frente. Não, eu tô bem, né? Acabei tomando uma pancada, o pé ficou um pouco doente, né? Mas eu tava fazendo um primeiro tempo muito abaixo, né? Do que eu posso fazer, que eu posso ajudar a minha equipe, né? Então, fico triste, né? Pela opção do treinador, mas a gente respeita, né? Agora é continuar trabalhando para quando eu ter outra oportunidade ajudar o time. Você viu aí, né? O Ayrton Lucas jogou o primeiro tempo, ele saiu. Eu imaginei, até falei isso na minha live, depois da partida, que ele tenha saído por uma questão física, que ele sentiu ali uma pancada no primeiro tempo, e aí o São Paulo talvez com medo de perdê-lo para o outro jogo, mas não, ele está dizendo que não, foi uma opção tática. Aí ele improvisa o Thiago Maia, isso não tem o menor cabimento. Se a preocupação do técnico foi, não posso perder esse jogador, ele está sentindo alguma coisa, eu concordo. Porque quinta-feira o jogo é muito. Perder para o Cuiabá não terá sido tão relevante se o Flamengo avançar da Libertadores, mas se ganhasse do Cuiabá de goleado, ao invés de perder, e fosse eliminado na quinta-feira, não ia adiantar nada ganhar do Cuiabá. É isso que eu quero dizer. O jogo de quinta-feira ele ganhou um tamanho muito grande depois desses acontecimentos da semana. A má atuação, especialmente no primeiro tempo contra o Olímpia, vitória por apenas um gol. E agora
essa derrota vergonhosa para a equipe do Cuiabá. Então, por que ele tirou então Ayrton Lucas? É difícil entender. Aí o jogador dá uma declaração dessa, que estava em condições, confuso, que vai gerando mais, digamos, uma insatisfação, um ambiente ruim e pesado, né? E mais ainda, que a gente pode acrescentar. Quais os técnicos que eles gostam? Bem, eles gostam do Jorge Jesus, dos remanescentes, mas isso é impossível, né? Gostam muito do Dorival, mas esse está empregado. Gostam também com o Rogério. O Rogério Ceni tem um bom relacionamento com os jogadores. Na semana passada, se porventura eu dei essa informação, o São Paulo resolveu sair junto com o seu preparador físico, que agrediu lá o Pedro, e o Rogério era o nome. O Flamengo já ia ligar para o Rogério e já estaria lá no dia seguinte, provavelmente já trabalhando. Então, essa é a situação. Mas, por enquanto, o que a gente pode dizer? Não existe o risco do São Paulo ser demitido. A não ser que na quinta-feira o Flamengo seja eliminado, aí qualquer coisa pode acontecer. Mas a situação é delicada. A diretoria que contratou o técnico precisa entrar em ação e tentar colocar a casa mais ou menos em ordem. É necessário. E aí entra a questão. O São Paulo tem também esse perfil. Por que contrataram o técnico com esse perfil? Ou você contrata esse técnico e você banca esse técnico, ou então não deveria ter contratado, porque já sabia que seria assim. Isso é óbvio, não era difícil prever essas questões. E o Flamengo vai ser refém também dos jogadores e desses comportamentos. Não gosto desse técnico, esse aqui é distante, esse aqui é frio, até quando? Como é que vai ser? Então são vários pontos aí que evidenciam uma gestão muito confusa no futebol do Flamengo. As pessoas ficam preocupadas aí com contratação e tal. Lógico que o Flamengo poderia ter contratado jogadores, qualificado mais o seu elenco, mas convenhamos, esse não é o principal problema. A gente tem coisas muito mais urgentes a serem resolvidas do que a chegada desse ou daquele jogador para reforçar o elenco. Muito mais importantes. E esse elenco, esse time, aliás, que entrou em campo, muita gente, não, o time não é fraco, não. Tirando os jovens Vitor Hugo e Matheus Cunha, o goleiro, todos os outros jogaram no futebol europeu. Estou contando a Rússia como parte da Europa, porque antes da guerra a Rússia jogava as competições da UEFA. Então todos jogaram, todos. O Varela veio da Rússia, o Pablo jogou na Europa, da Rússia, o Davi Luiz jogou na Europa um tempão, o Ayrton Lucas veio do futebol da Rússia também, o Thiago Maia jogou na França, o Gerson jogou na França e na Itália, o Cebolinha jogou em Portugal, o Luiz Araújo jogou na França, o Pedro jogou na Itália. Só esses dois jogadores, Vitor Hugo, tá? E Matheus Cunha, dos 11 titulares, só esses dois garotos não atuaram no futebol europeu. Até acho que vão acabar jogando, tem até potencial para isso. Independentemente da má atuação do Vitor Hugo, o Matheus novamente foi bem o goleiro. Então a realidade é essa, o elenco não é ruim, o elenco é bom. Os jogadores têm currículo, têm qualidade, mas o time muito desorganizado, aí entra a responsabilidade do treinador e é uma total falta de sintonia. O ambiente é pesado, é ruim e é muito difícil ir longe dessa maneira. Alguém tem que contornar isso para que as pessoas se tolerem minimamente e consigam conduzir até o final da temporada. Se nada for feito, olha, a chance de um fracasso nessa partida de quinta-feira ou numa fase subsequente aí da Libertadores, ela será grande, ou até na Copa do Brasil, seja contra o Grêmio, numa reviravolta, ou numa final contra Corinthians ou São Paulo. O Flamengo precisa rapidamente apagar os focos de incêndio que ameaçam se alastrar num ambiente extremamente pesado e que tem impacto também em atuações como essa. Todo mundo está errado, na minha opinião. A diretoria que não está conduzindo bem, o técnico por falta de tato e também não fazer um trabalho que poderia fazer melhor do que esse, e talvez o trabalho não seja tão bom até por essa dificuldade de relacionamento, e os jogadores também, que até quando o Flamengo também vai ser refém de um grupo de jogadores que torce o nariz para esse ou aquele estilo de treinador. Complicada a situação. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tools, link na descrição do vídeo, os pacotes que eu já destaquei aqui, os jogos do Flamengo, garanta seu ingresso, vá para o Maracanã. Apesar disso tudo, eu sei que, claro, o torcedor vai continuar apoiando e acreditando que o Flamengo possa arrancar títulos nessa temporada. Então, no WhatsApp e por outros meios você pode entrar em contato, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Teremos live, sim, após o jogo do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai. Estarei lá em Assunção, o Defensor Del Chaco na quinta-feira. Ainda vou confirmar o horário direitinho da live, tá? Ou entrando na madrugada de quinta para sexta, ou até na sexta de manhã. Vai depender da logística, mas vamos fazer a live sim. Nós vamos falar sobre esse jogo, aconteça o que acontecer. Isso é líquido e certo, podem aguardar. Vou informando a vocês por aqui, tá bom? E lógico, sempre destacando aqui na descrição do vídeo os links para o nosso canal de cortes. Faça a inscrição no canal de cortes, ali você acompanha o melhor das nossas lives, o clube de membros, a live dos membros vai ser marcada já nos próximos dias, a live de agosto, você pode participar do canal, apoiar o canal integrando o clube de membros,
o nosso curso online de jornalismo esportivo e o meu blog no UOL, o blog do Mauro César no UOL Esporte, além, claro, do Use 360, está aí a promoção do Dia dos Pais. Você pode comprar canecas, camisetas, vários itens muito legais aqui do canal, da Live Soft Open, do seu clube de coração. Dá uma conferida no link que você vai gostar e está aí a promoção na sua tela para o Dia dos Pais. É isso, valeu e saudações.